Muito bom dia para você que me faz companhia nesta manhã. Hoje, o Tarobá Rural te traz as principais notícias do campo e você vai saber uma soja mais resistente à seca, uma descoberta importante da Embrapa. Vamos falar sobre as altas nas exportações brasileiras de carne de peru e também sobre a produção de café no Brasil. Nosso programa está recheado de informações, então pegue seu cafezinho, se acomode no sofá, porque o Tarobá Rural está começando. E vamos abrir nosso programa de hoje com uma excelente notícia que é uma vitória grande para o agronegócio. Uma soja mais resistente à seca foi desenvolvida pela Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. Veja que interessante. Com a grande demanda por água na agricultura, em razões de alteração do clima e previsão de secas mais frequentes nos próximos anos, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, acaba de obter um avanço tecnológico importante. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou o cultivar resistente ao estresse hídrico, ou seja, a planta irá precisar de menos água para se desenvolver. Uma nova variedade que veio revolucionar o mercado. Conta para nós de que forma surgiu isso e como e quais os benefícios que isso pode trazer ao produtor rural. Na verdade é uma variedade que ainda está sendo trabalhada, ela não está liberada para os produtores, mas ela quebra um grande paradigma, que é o uso de uma tecnologia que deu o prêmio Nobel às suas autoras agora em 2020, que é a tecnologia de edição gênica. Nessa tecnologia você consegue manipular o DNA da própria soja, que foi o que a gente fez. Então, conhecendo toda a genética da soja e como ela responde, como ela tenta se defender contra a seca, a gente usou a técnica chamada CRISPR, mas é uma técnica de edição gênica que a gente chama, onde a gente muda pontualmente o DNA e faz alterações que beneficiem com que a planta reduza as suas perdas quando ocorrem secas. Tá? Nós fizemos esse trabalho, geramos as plantas usando essa tecnologia, testamos em casa de vegetação, aí submetemos esses dados para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que avaliou que essas mudanças que a gente fez são iguais a mutações naturais que já existem na soja e em outros materiais. E a CTN-Bio nos disse que essa variedade então não é transgênica. Então, com essa autorização, com esse parecer, agora a gente está multiplicando sementes nessa safra 2023-2024 para ano que vem poder testar em vários locais no Brasil para ver se realmente essas plantas repetem os resultados que a gente obteve em laboratório e em casa de vegetação, que é ter uma maior tolerância à seca. Professor, comparando essa planta com essa nova variedade, quanto que ela consegue superar em termos de produtividade, em seca, em tudo isso? Acho que é importante primeiro a gente rever o que vem acontecendo aí com as mudanças climáticas, Por exemplo, na safra 21-22, só aqui no Paraná, foram mais de 6 bilhões de dólares de soja não colhida. A produção no Paraná foi reduzida pela metade, Então a produtividade média das lavouras foi reduzida em 50%. Com esse tipo de tecnologia, eu sempre brinco, nós não estamos fazendo um cactus, não é um cactus que vai produzir soja, As plantas precisam de água. E é muito difícil dizer exatamente quanto a gente vai reduzir de perdas, Porque depende muito da intensidade, Uma seca de 2 semanas é uma coisa, uma seca de 2, 3 meses é bem mais rigoroso, O que a gente quer é reduzir essas perdas. Então, com uma tecnologia como essa, com uma planta de soja, que quando vem a seca, ela segura um pouco mais as flores, os grãos, os legumes e não aborta, que é o que ocorre na seca, em vez, vamos dizer, de reduzir em 50%, se reduzir só 20%, 30%, isso é um grande ganho para o agricultor, para a nossa sociedade como um todo. Antes de chegar ao produtor, essa nova variedade passará por unidades de pesquisas e depois por testes no campo. A gente está, neste ano, multiplicando sementes aqui em Londrina, no norte do Paraná, para ano que vem poder estar testando em todo o Brasil. Então a gente vai testar provavelmente 2 ou 3 anos. Se os resultados de casa de vegetação e de campo se repetirem, mostrando que sim, essas plantas são mais tolerantes à seca, essa variedade está praticamente pronta. Então o próximo passo seria registrar no Ministério da Agricultura. E uma parceria público-privada vai acontecer, é isso? Esse trabalho iniciou e continua numa parceria com uma empresa privada.
né? Mas essa tecnologia ela tem várias vertentes, né? Nós trabalhamos com uma parte dessa tecnologia que é o CRISPR-Cas9, que não vem ao caso aqui, mas existem várias variantes dessa tecnologia que estão inclusive algumas em domínio público, né? E a Embrapa, não só a Embrapa Soja, mas várias unidades da Embrapa têm trabalhado com essa tecnologia, e não só em soja, em milho, em algodão, em feijão, né? Micro-organismos para uso como bioinsumos, por exemplo, para aumentar a eficiência da fixação biológica de nitrogênio usando bactérias, né? E inclusive em animais, né? São vários trabalhos que estão sendo feitos usando essa tecnologia revolucionária que, como disse, deu o prêmio Nobel às suas autoras agora em 2020. Vou conversar agora com Alexandre Turquino para entender na prática como que isso vai transformar a vida do produtor rural. Alexandre, como que você vê isso de forma positiva para a agricultura brasileira? Sim, Luli, super positiva, né? A gente está com excesso de estiagens, né? Ao longo do tempo, demorava mais para acontecer isso, né? Em torno de 8 anos, 10 anos, tinha um problema climático severo. Agora de cada 2, 3 anos tem esses eventos climáticos, né? Então, assim, essa variedade que o professor falou seria um sonho, né? Se você conseguir diminuir um pouco a quantidade de água que a soja precisa, é isso que a gente precisa, né? Então, igual a safra passada que a gente teve perca em torno de 50%, né? Esses valores que o professor falou. Então, assim, se a gente conseguir perder 30%, 20%, já faz toda a diferença, né? Então, é um sonho isso daí. Parabéns à Embrapa Soja por esse incansável trabalho de pesquisa que tanto engrandece o nosso agro brasileiro. E vamos continuar falando sobre os benefícios do plantio direto de mandioca. Vamos acompanhar agora na reportagem de Kleber França. Você já ouviu falar em plantio direto de mandioca? Pois é, isso existe. Na região oeste e noroeste, essa tecnologia já é utilizada. Um evento que aconteceu aqui em Maringá, esteve palestrando o professor da UniOeste, professor Emerson, que é engenheiro agrônomo, e falou tudo sobre o manejo e sobre a forma de aplicação dessa tecnologia e seus benefícios. A técnica do sistema de plantio direto, ou plantio direto, como muitos chamam, é você não revolver o solo para implantar as culturas. Então você apenas prepara o sulco de plantio, ou o sulco de semeadura, ou as covas para fazer a implantação de uma cultura. E na cultura da mandioca, meus trabalhos aí com mais de 20 anos focaram exatamente nisso, de implantar a cultura da mandioca em sistema plantio direto. E por que isso? Principalmente para essa cultura também ter um sistema de manejo que conserve mais o solo. Porque a cultura da mandioca tem algumas características interessantes da própria cultura, que ela é cultivada num espaçamento maior entre linhas, geralmente 90 centímetros, e o seu desenvolvimento é lento no início. Até 4, 5 meses ela não cobre bem o solo. E é uma prática muito comum se fazer o revolvimento de solo, aquele preparo mais intenso do solo para implantar a cultura. E aí nós vamos ter qual situação? Pouca palhada sobre o solo e uma cultura que se desenvolve lentamente no começo. Então esse solo vai ficar muito suscetível a problemas de erosão, quando a gente tem chuvas fortes, inclusive ventos em algumas regiões causam problemas, né? Então, se a gente usar o sistema plantio direto com uma boa cobertura de palhada, nós vamos estar minimizando muito esse problema de erosão. E todos os trabalhos que a gente fez aí na universidade mostram que a produtividade é semelhante ao que se obtém fazendo o preparo convencional, que é o preparo intensivo do solo. Basta ter uma plantadora bem ajustada, com um sulcador adequado, que a gente desenvolveu asas para esse sulcador, que é um sulcador semelhante ao que se usa na soja e no milho para plantio direto, mas ele tem uma asa, justamente para preparar uma porção de solo maior no sulco, e aí ter espaço para as raízes se desenvolverem, mas ao mesmo tempo deixar o solo bem coberto com palha. Então, esse é o nosso foco. Nesse sentido, nós falamos aqui, né, esses dias de um evento que teve em Maringá, né, num simpósio paranaense de manejo e conservação do solo, né, sobre essa importância de também fazer um manejo conservacionista na cultura da mandioca, e o sistema plantio direto é um bom exemplo. Quais são as regiões do Paraná que essa tecnologia está sendo aplicada?
Então, os nossos trabalhos começaram lá na região de Marechal Cândido Rondon, mais no extremo oeste do Paraná. Lá é um solo argiloso, então lá é usado. E nos últimos anos tem se intensificado muito no noroeste do Paraná o uso dessa tecnologia. E também no Mato Grosso do Sul, onde nós temos mais solos arenosos e uma região em que se tem um intenso cultivo de mandioca. Então, nesses solos mais arenosos, em que muitas vezes se prepara uma pastagem para depois entrar a cultura da mandioca. Então, essas são regiões hoje importantes produtoras de mandioca e que têm maiores problemas com erosão pelo tipo de solo e pela característica da cultura, como eu já falei antes. Para a raiz em si, muda alguma coisa esse tipo de manejo? Não muda, né? Então, pode ter alguma interferência para uma mandioca de mesa, onde às vezes a raiz precisa estar mais uniforme, para ter aquela qualidade visual lá na gôndola. Mas para a mandioca de indústria, não tem problema. E inclusive para a mandioca de mesa, se o teu manejo do solo for bom, a gente faz o sistema plantio direto tranquilamente com bons resultados. A cultura da mandioca ela tem alguns detalhes que ela vai compensando. Se ela não consegue crescer em comprimento, a raiz ela vai engrossando e vai dando um jeito de acumular o amido que ela tem sobrando na hora de produzir, então, essa matéria seca que vai para a raiz. Hoje, gente, eu quero falar sobre a tilápia Cevale. É muito sabor, saúde e praticidade para o nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia Cevale tem filés, tiras, iscas e postas, tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia Cevale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for Cevale. E agora vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje no programa você confere os impactos da produção de café no Brasil. Não saia daí que na volta tem mais informação do campo para você.